Nós chegamos hoje à nossa segunda semana da série Destruindo Fortalezas. Eu quero orar com você hoje, porque minha oração é que o Espírito Santo, Ele mesmo se encarregue de revelar a palavra, de traduzi-la ao seu coração, à sua necessidade, ao clamor que está dentro de você, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Quantos aqui amam o Espírito Santo? Quantos amam a palavra? Então, eu tenho certeza que você é um candidato de primeira classe para receber tudo que Deus tem para hoje. Amém? Abra sua mão onde você está. Ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu clamo agora pela revelação da sua palavra. Que o Espírito Santo me guie em toda a verdade. Que se abram agora os meus ouvidos para receber com fé a sua palavra. E que a boa semente encontre em mim uma boa terra para produzir sementes de vida a 30, 60, 100 por um. Essa é a minha oração. Eu ordeno agora que toda distração e que todo espírito que queira roubar a palavra bata em retirada, em nome de Jesus. Dá-me foco, Senhor, que a minha mente, o meu coração e o meu espírito estejam alertas para receber a sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, estamos falando de destruir fortalezas, mas o que é que são fortalezas? Fortalezas são redutos de Satanás na vida de alguém. Fortalezas pode ser uma região interna de trevas, um lugar onde a luz de Deus ainda não pôde penetrar. Lugares onde, por causa de direitos legais, o inimigo criou uma fortaleza intransponível. Um lugar que precisa realmente ser destruído para que a graça de Deus e o plano que Deus tem para a sua vida se concretize. O livro de Josué, onde nós estamos estudando, ele fala sobre destruição de fortalezas. O livro de Josué fala sobre enfrentar gigantes. O livro de Josué fala sobre vencer inimigos. O livro de Josué fala de conquistar uma terra prometida. Na semana passada, nós falamos sobre a importância da meditação da palavra de Deus. Deus, ao falar com Josué, antes que ele entrasse e conquistasse a terra prometida, ele disse: medita na minha palavra de dia e de noite, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, só assim você fará prosperar o seu caminho. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: ei Josué, não confie no poderio bélico, não confie no seu número de soldados, no tamanho do seu exército. É a minha palavra que vai dar a você a prosperidade em tudo aquilo que você fizer. Então essa noite, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que Deus já separou uma terra prometida para nós. E nós somos chamados a conquistar essas promessas, não por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. E a palavra, ela é de suma importância. Na semana passada nós falamos sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre a importância de identificar as fortalezas. Não basta apenas você querer destruir as fortalezas. Você sabe que quando Israel estava para entrar na terra prometida, eles tiveram que cruzar o Rio Jordão. E para cruzar o Rio Jordão, eles precisaram, ou Deus escolheu que eles fizessem essa travessia diante da cidade de Jericó. Deus estava mostrando para eles isso. E aqui no capítulo 2 de Josué, a partir do versículo 1, diz assim: então Josué, filho de Num,
Josué 2, se você puder ir lá, desculpa, eu fui muito rápido. Vou dar o tempo para você chegar. Josué, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Você pode me ajudar? Diga comigo assim: vão examinar a terra. Agora diga comigo: especialmente Jericó. Agora diga: e entraram na casa de Raabe. Queridos, esse capítulo 2 de Josué fala da missão dada a 2 espias para espiarem a terra prometida. Eu tenho uma desconfiança que Josué enviou 2 por causa da experiência antiga que ele já tinha tido lá no deserto, quando Moisés enviou 12. 10 voltaram com uma notícia muito ruim, uma disposição muito ruim, uma atitude muito ruim. Somente Josué e Caleb tinham realmente aquela atitude boa de que iam conquistar a terra. Eu penso que Josué deve ter pensado assim: eu é que não vou enviar 12, eu já envio 2 bons de uma vez, 2 tipo eu e Caleb, que tragam boas notícias. Agora, Jericó era uma cidade amuralhada, uma fortaleza, e era a primeira que os hebreus precisavam conquistar na terra prometida. Talvez a cidade de Jericó não fosse a maior cidade, talvez ela não tivesse o maior muro que eles tivessem que enfrentar, mas Deus escolheu Jericó como a primícia da conquista da terra prometida, como a primícia da derrota das fortalezas. E nós podemos marcar aqui, meus irmãos, 3 ações importantes que aqueles homens fizeram. A primeira ação é que nós vamos encontrar aqui, que diz que eles examinaram a terra. Josué disse: vão e examinem a terra. Eles mapearam toda aquela região, eles examinaram todo aquele local, eles fizeram um diagnóstico do que eles enfrentariam. Qual é a primeira coisa? Eles fizeram um diagnóstico, eles mapearam a terra. Às vezes, quando nós vamos fazer libertação de uma pessoa na igreja, nós também fazemos esse mapeamento. Às vezes isso é uma entrevista, às vezes nós temos até perguntas que as pessoas vão respondendo, para que a gente tenha uma ideia geral da situação onde aquela pessoa encontra, e qual é a fortaleza que está dominando a vida dela. Às vezes é uma conversa, você vai conversando, então de repente você está ali conversando com uma pessoa que tem, por exemplo, uma fortaleza de imoralidade sexual na vida dela, e você começa: me conta a sua história, como é a sua vida, e ela então de repente vira e fala assim: olha, quando eu fiz 15 anos, o meu pai de presente me levou num prostíbulo. Essa foi a minha primeira relação sexual. A gente ouve muito essa história na vida de muitos meninos, muitos homens hoje aprisionados com imoralidade sexual. Então esse é um mapeamento, um diagnóstico, para descobrir quais fortalezas estão prendendo aquela pessoa. Mas a segunda coisa que diz especialmente Jericó. Repita para mim: especialmente Jericó. Queridos, Jericó era um ponto de atenção. Jericó era a fortaleza que eles precisavam vencer. Assim como nesse exemplo que eu acabei de te dar, de repente a pessoa está enfrentando imoralidade sexual, nessa luta com pornografia, com os maus pensamentos, com desejos ilícitos. Mas o ponto de atenção não é tudo isso. O ponto de atenção é aquele primeiro envolvimento que aquela pessoa teve, foi as primícias da imoralidade sexual na vida dela. Então nós precisamos encontrar essa fortaleza que nós precisamos vencer. Jericó era a fortaleza que eles precisavam conquistar para continuar conquistando. Alô? Conquistar para continuar conquistando. Essa noite eu te pergunto: há algo no seu caminho impedindo você de desfrutar uma vida abundante? Há algo na sua vida que se estabeleceu como uma fortaleza que você não consegue vencer? E isso rouba de você vida, rouba de você o desfrute, a graça, a paz. Isso suga tuas energias. Essa provavelmente é a sua Jericó. Mas depois a Bíblia diz que
não apenas eles examinaram a Jericó, mas eles entraram na casa de uma mulher. Irmãos, aqueles espias, eles precisaram encontrar um ponto de acesso. Raabe foi para eles a chave da fortaleza espiritual. Raabe foi quem abriu a porta da casa para abrigá-los. Raabe foi quem facilitou a incursão daqueles espias. E a pergunta que nós estamos hoje fazendo, já dentro dessa série Derrubando Fortalezas, é não apenas o que são fortalezas, mas como é que nós podemos vencer as fortalezas. O alvo aqui é vencer as fortalezas. E no texto nós identificamos então esses 3 passos importantes. E nós podemos aplicar esses passos à conquista de fortalezas, das fortalezas que nos resistem, das fortalezas que resistem a mim e a você de conquistar as promessas que nos foram dadas. Nós podemos aplicar. E eu quero essa noite junto com você andar nesses 3 passos. E o primeiro passo é o que Josué falou para os espias: vão e examinem a terra. Meus irmãos, nós precisamos examinar o terreno que nós estamos pisando. Nós precisamos entender quais são as fortalezas. Nós precisamos compreender que armas nós temos para enfrentá-las. Você lembra que Jesus, ele disse certa vez: se você vai enfrentar um outro exército, conta os teus soldados, para saber se você tem condição de enfrentar aquele exército. Se você vai construir uma torre, veja se você tem condições, para que você não tenha que parar no meio do caminho. Fazer um exame, um diagnóstico espiritual, um mapeamento espiritual, se trata exatamente disso, de examinar cuidadosamente e fazer um diagnóstico do que nós estamos enfrentando. Lembre-se comigo, fortalezas são prisões internas que nós construímos, ou que são construídas por argumentos que se opõem à sabedoria de Deus. São áreas, fortalezas são áreas na vida de uma pessoa que, mesmo que ela está sabendo que está praticando algo contrário à vontade de Deus, essa pessoa perdeu a esperança. Ela acha que não pode reverter aquela situação, não tem como mais, não tem como dar um passo para trás. Mas assim, meus amados, como foi dada para o povo de Israel a terra para conquistar, nós somos animados essa noite. Põe a mão sobre o teu coração. Assim, escute isso, assim como foi dado para o povo de Israel a terra para ser conquistada, eu quero te animar hoje. O Espírito Santo está aqui essa noite para animar você também a conquistar cada área da sua vida, para também derrubar toda a fortaleza que se levante contra o conhecimento de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus empreendimentos. Que o Senhor estabeleça o plano e a vontade dele na sua vida. Você pode dizer amém? 2 de Coríntios, vou pedir que projetem, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 6, diz assim, 2 Coríntios 10, 4 a 6, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São poderosas em Deus para destruir o quê? São poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E diz: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que estando completa a obediência de vocês. Irmãos, se nós vamos lutar contra as fortalezas, nós precisamos ter entendimento do que é uma fortaleza. Como é uma fortaleza na minha e na tua vida? Fortalezas, elas principalmente se instalam na mente. Principalmente. As fortalezas da mente, elas se fundamentam em argumentos carnais. E aqui a palavra está dizendo que nós destruímos todo argumento que se levante contra o conhecimento de Deus. São argumentos que às vezes se instalam na nossa mente, contrários à sabedoria de Deus. Você já viu uma pessoa falar assim: eu não levo desaforo para casa? Você já ouviu alguém falando isso? Eu não engulo sapo. E parece que, irmãos, às vezes a gente ouve isso e parece que isso é muito bom. Puxa, essa pessoa, a pessoa é bem posicionada, uma pessoa que coloca limites. Mas esses são pensamentos contrários à palavra de Deus.
São argumentos que não coadunam com aquilo que Jesus ensinou, porque Jesus falou: olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Jesus falou: olha, se te alguém bater na tua face, dá outra. Está vendo como às vezes fortalezas se instalam na nossa mente? Nós pensamos, por exemplo, às vezes você ouve assim: olhar não tira pedaço. Alguém já ouviu isso? Né? É uma fortaleza, um argumento que se instalou na mente da pessoa, porque o que Jesus disse? Qualquer um que olhar com intenção impura no coração, já adulterou. Então, são argumentos e se tornam fortalezas. Às vezes o inimigo começa, ele não é bobo, às vezes ele não chega lá com um caminhão de concreto. Às vezes ele chega lá com um tijolinho, ele põe um tijolinho, daqui a pouco ele põe outro, ele põe a argamassa, e ele vai construindo a fortaleza. Quando você vê, essa fortaleza te encerrou dentro dela. Agora, um detalhe muito interessante de uma fortaleza é que quanto mais oculta é uma fortaleza, mais eficiente ela é. Estou dando um segundo para você pensar. Quanto mais oculta é uma fortaleza, mais eficiente ela é. Quanto mais nós escondemos pecados, quanto mais nós escondemos as nossas falhas, quanto mais nós escondemos fracassos e fraquezas, mais nós alimentamos fortalezas malignas na nossa mente. Existe alguma coisa que você teria vergonha de contar para alguém? Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas não soubessem? Você está tentando esconder? Que não descubram isso? Que ninguém acesse o meu celular? Que ninguém saiba o histórico do meu computador? Que ninguém saiba onde eu estive ontem? Se tem alguma coisa que você está escondendo, você está alimentando uma fortaleza que está se estabelecendo dentro da sua vida. Segunda coisa sobre fortalezas espirituais é que com frequência as fortalezas espirituais, elas são compostas por pensamentos que parecem bons, mas sutilmente negam a cruz. Nós estamos falando de coisas como que às vezes parece até uma coisa boa. De repente a vitimização. Às vezes você diz: olha, quem errou foi a pessoa, não fui eu. E eu tenho o direito de não falar com essa pessoa, eu tenho o direito de não perdoar essa pessoa. Essa pessoa nunca veio pedir perdão, então eu posso viver assim. Mas a Bíblia diz assim, ó, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, então está tudo bem. Não, a Bíblia diz assim: deixa no altar a sua oferta. É como se você pegasse o envelope e deixasse aqui, e vai primeiro reconciliar com a pessoa, depois então você vem e entrega a tua oferta. Não é interessante que a Bíblia não diz assim: não dê a oferta até você. Tem gente que interpreta assim: não vou dar oferta até reconciliar. Não, a Bíblia diz: deixa aqui, ó, porque o pastor vai perguntar: ué, por que você não botou aqui dentro? Não, porque eu preciso resolver um problema. Deixa aqui a lembrança que você precisa resolver esse problema. Está vendo? Às vezes é dessa maneira que entra. A Bíblia nos diz, queridos, às vezes nós estamos assim: não, porque me trataram mal, porque não conversaram comigo, porque não me deram oportunidade, porque o meu patrão não gosta de mim, porque as pessoas são todas contra mim, porque tem inveja da minha vida, porque estão com ciúme de mim. Irmãos, a Bíblia diz assim: você quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. A Bíblia não diz: afirma-te a ti mesmo. Terceira coisa, fortalezas com frequência, elas se desenvolvem à sombra dos nossos pontos fortes. É muito interessante isso, porque às vezes os nossos pontos fortes são exatamente os nossos pontos fracos. Por exemplo, você já viu aquela pessoa que ela quer se dar bem com todo mundo? Gente boa, esse cara é gente muito boa. Às vezes a pessoa gente boa é o lado bom dela, mas o lado ruim é que ela promete coisas e não faz, porque não dá para fazer. Ela diz coisas só para te agradar, mas lá dentro ela está falando outra coisa, ela não está sendo sincera. Ela tem o ponto forte de ser muito agradável, mas dentro dela tem uma fortaleza se estabelecendo de falta de sinceridade.
Por exemplo, um servo. Às vezes a pessoa ela é muito serva, ela está querendo servir a todo mundo, mas às vezes ela não, por essa fortaleza, ou melhor, essa força que ela tem, ela acaba tendo dificuldade de dizer não. Às vezes ela tem baixa autoestima, e pior, às vezes o servo se ressente, porque ela fala, todo mundo me explora, todo mundo só pede para mim, só ligam para mim, quer saber? Eu não vou fazer nunca mais. Aí a fortaleza se estabeleceu. Quando ela diz assim, eu não vou fazer nunca mais, ela trancou o chamado e o dom dela dentro de uma fortaleza, não está prosperando, não está indo avante, o ministério dela não está crescendo. Por quê? Porque se estabeleceu uma fortaleza na sombra das forças dessa pessoa. Outra fortaleza é quando a pessoa cria uma dupla mentalidade. Tiago diz que a mente dividida, instável, é algo que não está no coração de Deus. É aquele homem de doble ânimo, diz a Bíblia. E queridos, muitas vezes isso trata da incoerência. Porque quando nós falamos de doble ânimo, nós estamos falando de que a pessoa expressa uma opinião, mas ela adota uma postura diferente, ela age de uma maneira oposta. Isso pode ser motivado por diferentes fatores, pode ser motivado, por exemplo, por conveniência. É conveniente para esse momento, ou uma pressão do grupo, puxa vida, eu preciso fazer aqui porque tem essa pressão em cima de mim, ou até falta de integridade da pessoa. Isso aqui são algumas coisas que nos ajudam a entender a mecânica das fortalezas, como elas vão se formando na nossa vida. Agora, entendendo o que são fortalezas, vamos para entender como nós podemos identificá-las, porque não basta apenas saber o que é uma fortaleza. O meu alvo aqui é que você possa identificar na sua vida as fortalezas para derrubá-las e você continuar conquistando as promessas que Deus tem para a tua vida. Você pode dizer amém para isso? Então, nós podemos identificar fortalezas se, por exemplo, você tem pensamentos que te ameaçam internamente a não avançar espiritualmente. Isso é intimidação. Se você sente assim, pensamento, não vai dar certo, eu não vou para frente, eu parei por aqui mesmo, e você sente que o inimigo está dizendo, você não. É para todo mundo, mas não é para você. Então aqui nós começamos a identificar que é uma fortaleza na nossa vida. E a Bíblia diz, destruímos toda a pretensão que se levante contra o conhecimento de Cristo. Outra forma de identificar se você tem uma fortaleza é se você está passando por autoproteção. Se você é inspirado por medos, se você é inspirado por rejeição, irmãos, a vida do crente precisa ser inspirado pela fé, não pelo medo, não pela rejeição. Mas se você para ser aceito, negocia a verdade. Se você, para ser aceito, negocia a honestidade, a confiança, isso na verdade distorce quem você é em Cristo. Outra coisa é a autoafirmação, quando a pessoa tem a necessidade de dizer quem ela é. Aí uma pessoa vem para você e fala assim, você fala assim, tá tudo bem, puxa, mas você está meio pálido, está meio magro, é que eu estou jejuando, tem 3 dias que eu estou jejuando. Eu jejuei 7 semana passada. Aí a pessoa vem, daqui a pouco você encontra a pessoa, onde você estava? Estava na praia. Você estava na praia? Estava na praia. Meu tio tem uma casa na praia. O meu tem um resort. Você sabe quando a pessoa, ela precisa ficar afirmando algo para projetar a autoestima dela, você tem uma fortaleza. Porque você não está sabendo quem você é em Cristo. Às vezes, nós estamos falando também de compensação. Quando você, por exemplo, está ali na sua justiça própria. Isso não poderia ser. Você se tornou crítico. Tem que ser do meu jeito, não pode ser dessa maneira. Você tem dificuldade de perdoar as pessoas. Você tem dificuldade de perdoar a você mesmo. Outras pessoas sofrem de fuga crônica. Elas evitam e fogem de resolver os problemas da vida. Elas preferem escapar de tudo quanto é maneiras para não enfrentar o problema. Isso acontece muito com quem tem um vício.
Estando no Uruguai, eu lidei com um homem, ele tinha 5 filhos, 2 filhos já adultos, 3 filhas adolescentes e pré-adolescentes. Esse homem estava debaixo de uma prisão no crack. Deus trouxe esse homem para a igreja, a obra de Deus começou a fazer uma obra na vida dele. Eu estava fazendo uma obra na igreja mesmo, então eu dei alguns trabalhos para ele, eu passei o dia inteiro com ele, mas ele tinha muitas tentações. Então um dia eu cheguei para ele e falei: irmão, você precisa ir para uma casa de recuperação, eu não tenho como ter você 24 horas por dia, eu não posso ficar de olho em você, o trabalho aqui vai acabar e você vai voltar para a rua, para o seu trabalho. Ele falou: pastor, eu não posso ficar. Imagina, pastor, é 9 meses, como eu vou ficar sem ver as minhas filhas esses 9 meses? Eu falei: rapaz, você estava roubando o tênis da tua filha, cara, você estava destruindo a tua família. Deus começou uma obra, encara esse problema, vai lá, vence ele. Mas ele não quis, e a vida daquele homem só foi piorando. Ele acabou na prisão. Aqueles 9 meses que ele ia passar longe da família dele, na casa de recuperação, ele passou nas grades. Ele perdeu as filhas, perdeu a esposa, perdeu os filhos, terminou morando na rua e finalmente assassinaram ele. Foi isso que eu encontrei. Fuga. Uma outra característica ou algo que você pode identificar, uma fortaleza na sua vida, é descontrole. Porque até aqui parece que está todo mundo fazendo cara de paisagem para mim, está falando: isso não tem nada a ver comigo. Mas olha, você perde a estribeira de vez em quando? No trânsito. Olha, aqui você começa a identificar uma fortaleza na sua vida. Porque você já imaginou Jesus dirigindo, botando a cara para fora e gritando: filho de Rabi! Você já pensou? Já pensou? Quando você perde o controle, você desfigura a imagem de Cristo na tua vida. Você que está sendo transformado de glória em glória, começa a ser mudado de história em história. Só que em vez de ser assim, é para cá. Outra coisa que você pode identificar na tua vida, um sintoma de fortaleza, é passividade. Você aceita como normal uma condição destrutiva na tua vida. Eu vejo muito isso, às vezes, em casamentos abusivos, em relacionamentos abusivos. Sempre tem alguém que alimenta aquele relacionamento. A pessoa não dá um basta, não diz: ei, calma, isso daqui não, isso aqui precisa de um limite. A pessoa é vítima de abuso sistemático, mas ela é vítima de abuso no trabalho, ela é vítima de abuso às vezes em casa, em outros relacionamentos, e ela fica passiva. E ainda tem uma situação pior. A situação pior é quando a pessoa desiste, quando a pessoa deu atestado de desistência a si mesma, falência para si próprio, desistiu da vida. Essas são alguns sintomas que nós podemos identificar se temos ou não fortalezas. E esse é o primeiro passo. Qual era o primeiro passo? Examinar a terra, fazer um diagnóstico, um mapa espiritual. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo, Josué fala: especialmente Jericó. Queridos, nós precisamos determinar o principal ponto a ser atacado. Qual vai ser, é por onde que você vai começar? Todos nós temos muitas áreas a serem conquistadas na nossa vida. Alô, levanta a sua mão, fica com a sua mão levantada, que isso vai te ajudar a prestar atenção em mim. Todos nós temos muitas áreas ainda a serem conquistadas na nossa vida. Tá bom? Agora pode abaixar a mão que eu vou te dar uma outra notícia. Vai levar a vida toda. Põe a mão sobre o teu coração. Fala para você mesmo: tenha paciência. Vai levar a vida toda. Mas, queridos, nós precisamos identificar, porque assim como os israelitas precisaram começar por Jericó,
Existem áreas na nossa vida que precisam ganhar atenção especial. Principalmente áreas que estão causando danos a nós mesmos ou a outros. Principalmente áreas que estão nos afastando do Senhor. Essa manhã eu estava falando, não está aqui hoje pela noite aqui conosco o pastor Hugo. Mas o pastor Hugo era um homem que estava aprisionado dentro de uma fortaleza de vícios. Ele se tornou um homem totalmente preso pelo crack, pela cocaína. Ele era um homem que estava destruindo a própria vida, destruindo a vida da família dele. Mas, queridos, embora essa fortaleza fosse uma fortaleza de vício, o que o pastor Hugo precisava vencer não era os vícios. A Jericó do Hugo não eram os vícios. A Jericó do Hugo era perdoar uma pessoa. Porque quando ele perdoou uma pessoa, ele desencadeou a conquista da terra dele. Quando ele perdoou essa pessoa, os vícios perderam força na vida dele. Essa, portanto, era a Jericó dele. Existe alguma fortaleza dominando você? Tem algo que você esconde com vergonha de confessar? Que coisas estão impedindo você de desfrutar o melhor de Deus? Que coisas estão impedindo você de avançar para o plano soberano de Deus? Essas coisas são as coisas que nós devemos atacar. E, meus irmãos, deixa eu dizer algo. Nós precisamos atacar o problema, não o sintoma. No caso do pastor Hugo, os vícios eram apenas o sintoma. O problema era a falta de perdão. Às vezes você está lutando como aquela pessoa que tem na sua casa aquelas moscas azuis. E ela vai lá, compra todo tipo de Baygon, todo tipo de inseticida para matar as moscas. E aí ela aplica, as moscas desaparecem, mas voltam por quê? Porque ela tem um monte de lixo lá. As moscas são só o sintoma. A causa são os lixos. Então, meu irmão, nós estamos sendo chamados a remover o lixo, porque a mosca vai embora também. Nós precisamos atacar as causas. Então, peça o Espírito Santo, essa noite, peça o Espírito Santo para mostrar a sua Jericó. Quais são as primícias, por onde eu vou começar? Todos nós temos muitas fortalezas, todos nós estamos lutando, todos nós aqui estamos crescendo, não tem ninguém que está melhor do que ninguém aqui, todos nós temos eventualmente uma pedra no nosso sapato, mas peça ao Senhor para que mostre a sua Jericó, que Ele aponte a sua Jericó dessa estação na tua vida. Porque às vezes a gente fala, não, já passei por libertação, já fui para o encontro com Deus, já fiz o seminário de cura interior, eu estou bem, mas a minha pergunta é, qual é a sua Jericó nessa estação da sua vida? Sabe por quê? Porque Deus não quer que você viva um círculo vicioso. Tem gente que a vida é um círculo vicioso. Sabe como você sabe que você está num círculo vicioso? Quando você começa a ver a mesma paisagem várias vezes. De novo eu estou enfrentando esse problema no casamento. De novo eu estou com problema nas finanças. De novo eu estou com essa enfermidade. Aí você descobre, estou andando em círculos. Já passei por aqui. Já enfrentei essa situação. Agora, a vida do cristão, ela não tem que ser em círculo, ela precisa ser em ciclos. Lembra a espiral do caderno? Ela precisa ser assim, você vai passar pelas situações, mas você vai subindo, você vai crescendo, você vai avançando, você vai vendo outra paisagem. É como alguém falou, não tem problema enfrentar problemas, mas enfrenta problemas diferentes. Vamos para o terceiro passo. O primeiro, eles examinaram a terra como um todo. O segundo, eles identificaram a Jericó. O terceiro passo, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E Raabe foi o ponto de acesso para os espiões serem abrigados e guardados naquela incursão que eles estavam fazendo. Você precisa encontrar o seu ponto de acesso. Você precisa encontrar uma brecha de acesso à sua fortaleza espiritual. Os espias tiveram Raabe, alguém que facilitou essa incursão. Agora eu te pergunto, qual que vai ser o seu ponto de acesso à sua fortaleza? Vocês sabem que a minha esposa, de manhã cedo eu pedi permissão ao pastor Hugo
para expor ele. Agora de noite eu vou expor a minha esposa. Não, mas eu expus ela de manhã também. Vocês sabem que a minha esposa, há anos atrás, ela teve uma doença num dos seus olhos. Ela teve uma uveíte e ela estava perdendo a visão. Ela já quase não podia ver nesse olho, o tempo inteiro era um olho nublado. E nós estávamos orando, nós fomos até o oftalmologista, o médico virou e falou: olha, normalmente quando você tem uma uveíte, o problema não é no olho. Eu vou tratar o teu olho, mas vou precisar que você vá em vários médicos, porque isso daí é apenas um sintoma, não é a causa. É apenas o teu corpo mostrando que algo está errado com você. E querido, se dentro daquele diagnóstico que o médico pediu, então fizeram um diagnóstico com ela. Nós fomos fazer tomografia, nós fomos fazer ecografia, nós fomos até no médico do intestino. Imagina, no olho, até o médico do intestino. E se tivesse encontrado alguma coisa, era tipo assim, câncer. Já era coisa terminal, era feio a coisa. Mas nada foi encontrado. O médico fazia exame lá no coração, fazia no intestino, fazia no fígado, fazia nada, estava tudo ok. Então a minha esposa começou a orar, falar: Deus, o que está acontecendo? Me mostra, me fala. Então ela já tinha o diagnóstico, ela já tinha olhado a terra, mas agora ela precisava achar a Jericó dela. Qual é a Jericó? Deus, onde está isso? Da onde está vindo essa enfermidade? E aí um dia ela teve um sonho, e nesse sonho ela chegava ali no balcão do consultório médico, a secretária do médico estava ali, como a atendente do médico estava ali, e a atendente virou e falou: olha, espera que eu vou te dar aqui o resultado do seu exame. Ela pegou a impressora, aquela impressora matricial, que faz, e ela imprimiu aquela folha, tirou e entregou para a Eliane. A Eliane pegou e estava escrito assim: falta de perdão. E ela olhou aquela folha, virou para a mulher e falou: mas eu sou uma pastora, como falta de perdão? A moça falou: eu só imprimi, não fiz nada. E ela acordou daquele sonho. Depois que ela acordou daquele sonho, ela começou a fazer uma investigação. Ela falou: fulano fez isso. Eu já perdoei, mas vou perdoar de novo. Eu perdoo em nome de Jesus, fulano. Fulana fez aquilo, eu perdoo e tal. E ela já tinha perdoado todo mundo que ela podia pensar, perdoado. E aí ela chegou: Luiz, já perdoei todo mundo. Eu falei: mas e aquela pessoa? Já perdoei aquela época, perdoei de novo. E aquela pessoa? Já perdoei também, está passado, foi tempo atrás. Eu perdoei de novo, já orei, perdoei de novo, mas eu não sei o que fazer. Eu falei: mas ela falou assim: já fiz uma lista inteira, já perdoei a lista inteira. Eu falei: considerou me colocar nessa lista? Na hora que eu falei isso, deu um nó na garganta dela, o choro veio. E aí, é aquela pergunta que você não devia ter feito. Aí começou esse processo. Glória a Deus pela vida do pastor Miguel e da pastora Terry, acolheram ela. Quantas vezes ela foi para lá, contou tudo, porque a minha esposa, vocês já viram, ela é calma, minha esposa não é histérica, ela é histórica. Ela tinha coisas que eu precisava, que ela tinha mágoa comigo desde o namoro, coisas que eu não sabia. 35 anos de casado. Oi? Ela fala assim: nem ela sabia. Não, ela escondeu bem. Uma fortaleza, quanto mais bem escondida, mais cresce. Porque, veja, ela escondeu porque ela não podia pensar que essa pessoa tão maravilhosa que sou eu podia fazer algum mal para ela. O homem que ela amava, que ela ama, ela não me considerou. Então, inconscientemente, ela escondeu. Deus precisou revelar. E aí, queridos, começou comigo. Ela foi lá, um dia eu fui na casa do pastor Miguel para tratar um assunto aqui da igreja. Eu cheguei lá, ele falou, abriu um caderno assim, olhei o caderno, tinha um monte de coisa escrita. Ele falou: veio para falar da Eliane. Eu falei: não, calma. Ele: opa, pensei que veio e fechou. Eu falei: meu Deus, o que terá nesse caderno? E nós fomos, e aí um dia nós marcamos uma reunião, eu e ela sozinhos, um jejum. Fomos para um lugar à parte, e lá ela descascou.
Não vai dar para passar a noite inteira. Vai ser que nem João escreveu. Se fosse contar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros da terra. Então, era mais ou menos assim. Eu pedi perdão até de coisas que eu não tinha feito. Mas curou. Irmãos, eu gostaria de sugerir algumas ações, porque, como eu falei hoje de manhã, essa aqui é aquela palavra que a gente põe a batata quente na tua mão. Não vai resolver essa noite aqui. Essa noite a gente está criando a crise. E a crise, ela gera um processo. Hoje é um início de um processo na sua vida. É um início de um processo para que fortalezas caiam por terra e você veja descortinado diante de você o panorama da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Isso pode ser uma cura para a tua vida. Deus está falando com vários dos nossos intercessores essa noite. Uma delas, Deus falou sobre abandono. Pessoas que estão casadas, mas se sentem abandonadas dentro do seu próprio lar. Pessoas que têm pai e mãe, mas se sentem abandonadas. Deus está falando. E eu não sei qual é a sua fortaleza. Eu não sei. Às vezes não é uma coisa que a gente vai dizer os 7 pecados capitais. Às vezes não é. Às vezes é até por isso, porque você quer ser tão legal com alguém e você está escondendo no teu coração que você está magoado. Eu não sei o que é, mas eu queria sugerir algumas coisas para você. Coisas práticas que você pode fazer. Uma delas é que você poderia fazer uma lista de coisas a serem vencidas na sua vida. Você em oração podia parar lá na tua casa e fazer, olha, isso aqui eu queria que não tivesse mais na minha vida. Puxa, toda vez que eu vou num lugar onde tem pessoas importantes, eu me sinto diminuído. Você poderia escrever isso lá. Olha, eu sempre acho que os outros podem fazer, mas eu não posso. Você deveria escrever lá. Olha, a minha vida sempre tem problema financeiro. Eu sou aquela pessoa que falo meias verdades. Eu estou dizendo uma coisa que a pessoa vai entender daquele jeito. Não estou mentindo, só estou te fazendo para entender daquele jeito, mas na verdade eu sei que é de outro jeito. Coloca lá, coloca ali, vai colocando, vai fazendo uma lista. Faz essa lista de coisas e marca as prioridades. Dessa terra toda, o que é a minha Jericó? Por onde eu quero começar? Qual é a coisa que mais me incomoda? O que é que está roubando de mim vida? O que está destruindo meu casamento? O que está causando dano para outro? Não apenas para mim, está causando dano para outro. Talvez você é aquela pessoa de mau humor. Você carrega um mau humor horrível. Eu não posso imaginar Jesus mal-humorado. O seu mau humor distorce quem Cristo é na sua vida. Eu imagino um Cristo alegre. Talvez você é aquela pessoa triste. Carrega uma tristeza dentro do teu coração. Anota lá. Porque para mim, Cristo triste é só aquele que aparece naquelas fotos, você sabe, aquelas do coração sangrento, assim, não sei. Não é coração sangrento, é coração sagrado. Eu estou falando sagrado, mas eu não quero falar mal de nenhuma foto, tá? Talvez você é uma pessoa católica, não estou falando mal, o que eu estou falando da face. O pintor que pintou. Não entendi a face de Jesus, porque para mim a face de Jesus está brilhando. Eu estou mais para aquele Jesus do The Chosen, que até toca a bateria. Verdade. Eu tive até que perdoar os bateristas da igreja depois do Jesus do The Chosen. Segunda coisa que eu quero te propor, separe tempos de jejum, tempos específicos de oração. Nós vamos ter agora em outubro, o Outubro Orando. 21 dias de oração, todos os dias a nossa sala de oração vai estar aberta, à noite nós vamos ter turnos com adoração. Que tal você separar um tempo de busca de Deus? É pela tua vida,
é pelas promessas de Deus na tua vida. Nós não estamos dizendo assim, olha, vamos orar para algo que a igreja vai fazer, nós estamos falando por você. Se você não puder fazer nem por você, quem vai fazer? Então pense nisso. Leia livros sobre o assunto. Aqui, por exemplo, eu tenho o livro do pastor Cote, Josué, Manual da Vida Abundante. Nós estamos fazendo essa série em cima desse livro. Provavelmente ainda deve ter alguns ali na nossa livraria. E você poderia adquirir esse livro para ler, talvez durante esses 21 dias, ter ele como o seu devocional. Alguém hoje de manhã falou, olha, nós deveríamos fazer dessa série o nosso devocional. Ela falou, pastor, não dá tempo para anotar tudo. Ela falou, durante a semana eu estou vendo no YouTube de novo. E aí eu paro, eu escrevo. Você pode até ouvir em 2 vezes, não tem problema. Escreva em 2 vezes também. Outra coisa que eu quero te propor, reconheça a sua incapacidade de vencer sozinho. Tem áreas na nossa vida que, se nós já perdemos o controle, nós não vamos vencer sozinhos. Nós vamos precisar de ajuda. Nós precisamos, eu e a pastora Eliane precisou da ajuda do pastor Miguel, da pastora Terry. E como ela falou naquele sonho para aquela mulher, ela disse, ei, mas eu sou uma pastora. E daí? Isso não muda o resultado. Somos ovelhas também, precisamos da mesma graça. E quem sabe, se você está disposto a fazer isso, a assumir que você não vai poder fazer sozinho, eu quero te propor a você abrir para um amigo fiel, alguém que te acolha, alguém que te ouça com empatia, alguém que ouça a sua luta. Porque tem coisas na nossa vida que irritam até as pessoas, mas são nossa luta, são nossa dificuldade. Alguém que tem essa empatia com você. Mas considere procurar o seu líder, o seu pastor, alguém que pode puxar a tua orelha. Porque não é só falar para um amigo que tem empatia, nós precisamos também falar com alguém que tenha autoridade sobre a nossa vida. Alguém que pode dizer, isso aqui não está bem, cara, ajusta a tua vida. Você está prejudicando o teu casamento, você está prejudicando o teu ministério, você não vai parar no trabalho assim. Quem é que vai querer trabalhar com um cara igual você? Alguém que tem coragem de falar, não é coragem de falar, alguém a quem você deu o direito dessa pessoa falar o teu coração. Alguém que você fala assim, olha, essa pessoa tem o direito porque ela me ama, e ela vai falar comigo, vai ser duro, eu vou ficar bravo. Eu me lembro que a minha filha Raquel, isso marcou muito a minha vida, porque uma vez eu chamei a Raquel e eu dei uma dura nela, mas dei uma dura assim com muito amor. E ela virou assim e falou, pai, fala isso para mim várias vezes, eu preciso ouvir isso muito, repete isso para mim, fala mais. Isso é maravilhoso quando você está entendendo que aquela pessoa te ama e ela só está falando coisas para você porque ela quer teu bem. Considere alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Esteja aberto para você passar por cura interior, esteja aberto para você passar por libertação, esteja aberto para procurar um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra. Esteja aberto, faça o que for necessário, use as armas que estão disponíveis, participe de uma das nossas estações de cuidado, crescimento emocional, controlando a ira, uma estação de cuidado para o casamento, finanças. Através de uma dessas estações de cuidado, você derruba fortalezas. Às vezes a gente está pensando assim, mas isso é muito natural. São armas, porque o inimigo pega você na tua fraqueza, ele pega você no seu descontrole. Por exemplo, nas finanças, ele pega você no descontrole. Ele sabe que se você tiver o cartãozinho de crédito ali na mão, vai ficar queimando. Então você vem para uma estação de cuidado, você aprende como fazer, você destrona o inimigo. A pastora Eliane estava falando ontem comigo, que aqui durante o Belo, ela estava conversando com a pastora Kelly, e vocês, quem acompanha o pastor Luciano Subirá, sabe que durante muito tempo, ele foi um homem muito abençoado, né? Muito abençoado, e ele, ultimamente fazendo jejuns, acho que está no 3º ou 4º jejum de 40 dias, ele está, 6º jejum de 40 dias, ele está na linha. E aí,
Aí, na conversa em casa, a Irene falou que a Kelly virou e falou: olha, só que depois desses jejuns, ela falou, o Luciano ele estava com pré-diabético, ele estava com pressão alta. Depois desses tempos de jejum de 40 dias, a glicose dele estabilizou, a pressão está normal, e ele nunca mais comeu como ele comia antes. Ele levanta, faz exercício, não toma café, almoça bem, e à noite ele toma um caldinho. Essa é a rotina dele. E eu falei, olha, os jejuns derrubaram fortalezas na vida dele. Então, meus irmãos, eu quero animar vocês a usarem as armas que estão à nossa disposição para derrubar fortalezas. Por que nós fazemos isso, meus irmãos? Nós fazemos isso porque nós cremos em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida aqui, nessa vida, e ainda muito mais no porvir. Você crê para a sua vida também? Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Essa noite eu vou fazer 2 orações. Estou falando isso para que você, quando a gente comece a orar, não saia batido, em retirada, porque eu não quero que você perca a segunda parte da minha oração. A primeira oração que eu quero fazer com você essa noite é aquela que parte desse entendimento. As muralhas de Jericó, meus amados, não começaram a ruir quando os israelitas rodearam a cidade. As muralhas de Jericó não começaram a cair quando eles deram 7 voltas, quando eles tocaram as trombetas, quando eles deram gritos de guerra. Não, as muralhas de Jericó não começaram a ruir ali. As muralhas de Jericó começaram a ruir quando Josué teve um encontro com o general dos exércitos do Deus vivo. Antes que Josué atacasse Jericó, um soldado apareceu diante dele, ele perguntou, você está com a gente ou está contra a gente? Ele falou, não, eu sou o general do exército do Senhor. Diz que Josué tirou a sandália dos pés, ele se aproximou e ele ouviu as instruções. Essa noite você entrou aqui, eu quero que você saiba, o general dos exércitos do Senhor também está nessa casa, também está nesse lugar. E se você vai conquistar áreas na sua vida, se você vai derrubar fortalezas na sua vida, não dá para você fazer isso sozinho. Você vai precisar da graça de Deus. Como diz o brasileiro, se você está nessa batalha sem Jesus, você está num mato sem cachorro. Se você está nessa batalha sem Jesus, não tem esperança para você vencer, porque o nosso inimigo, ele não é de carne e osso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra espíritos que atuam nas regiões celestes. Por causa disso, nós precisamos daquilo que Jesus fez na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é sua herança. Aquilo que Jesus fez na cruz te equipa para vencer as batalhas da vida. E eu quero começar orando por isso essa noite. Quero orar por você que está hoje aqui e você não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você está sozinho, você está perdido. Eu quero orar por você que está aqui e andou com Cristo, mas deixou Ele para trás, correu na frente. Eu quero orar por você que se desviou do caminho dele, que foi para longe dele, porque sem Cristo não tem esperança para você. Mas Ele diz que todo aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Essa salvação, ela é ampla. Essa salvação é salvação de cura, essa salvação é para a tua casa, é para a tua família, essa salvação é para você. Essa palavra engloba uma obra imensa que Deus fez a favor da sua vida. Ele resumiu tudo isso numa palavra, mas é provisão. Ele se fez pobre para que você fosse rico, Ele se enfermou para que você fosse curado, Ele foi humilhado para que você fosse exaltado, Ele morreu para que você vivesse.
E eu quero orar por você. A primeira coisa que eu quero fazer é orar por você. Você que precisa de Cristo e reconhece isso essa noite. Abra sua mão onde você está. Faça comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu creio no meu coração que Tu morrestes, ressuscitastes, está vivo. Eu creio que o Senhor é poderoso para perdoar os meus pecados, para derrubar as fortalezas do inferno, do diabo, das trevas na minha vida. Eu creio que Tu és poderoso para me dar uma nova vida, uma terra prometida. Eu creio na vida eterna, no perdão dos pecados. E hoje, com a minha boca, eu confesso: Jesus Cristo, a partir de hoje, é o meu Senhor, o meu Salvador, para a glória de Deus. Eu oro confiadamente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Se você fez essa oração